Hoje no mundo imobiliário, o adeus ao arquiteto Manuel Vicente. Banqueiros debatem gestão de ativos na crise imobiliária. Uma casa em Travanca, fotografada por Fernando Guerra. E ainda, o contrato de arrendamento, explicado pela APMIP. Foi o autor, com José Santa Rita, do projeto de recuperação da Casa dos Bicos. Trabalhou em Lisboa, Funchal, Goa e Macau. Assinou projetos como o edifício do World Trade Center em Macau e o plano da Baía da Praia Grande, assim como o pavilhão da realidade virtual na Expo 98, além de muitos outros projetos. Formou-se arquiteto na ESBAL em 1962 e dedicou grande parte da sua vida ao ensino. Tinha 78 anos. A seguir, a gestão dos ativos imobiliários. Banqueiros e gente ligada ao imobiliário discutiram em Lisboa a crise financeira e as novas formas de gestão dos chamados ativos imobiliários. O convite foi feito pela AES, Escola de Direção e Negócios, e teve o patrocínio da Eurostate. A participação na conferência, para já decidimos que era muito interessante, ou fazia todo sentido patrociná-la, uma vez que, de facto, a crise do imobiliário está fortemente interrelacionada com a crise da banca e com a crise da economia em geral. Nós movemos-nos na área do imobiliário, portanto, em termos de ser um tema atual, achámos que fazia todo o sentido associarmos e patrociná-lo. Os leilões, nós somos, como se sabe, uma empresa especializada em leilões. Nós pensamos que o leilão é uma forma eficiente de vender, não só num contexto de crise. Acreditamos que o leilão é a forma eficiente de vender mesmo fora de um contexto de crise. Mas não há dúvida nenhuma que neste contexto e com o excesso de ativos imobiliários que a banca tem, nós podemos dar uma ajuda importante. Aliás, um exemplo disso acho que foi, por exemplo, este fim de semana fizemos 2 leilões com uma entidade financeira no Porto e em Lisboa e vendemos 100 imóveis. Isto é extremamente importante e relevante do ponto de vista da liquidez que uma instituição financeira consegue de uma forma rápida e, portanto, económica. O desafio de 2013 para o setor bancário é um desafio que ninguém neste momento tem uma resposta imediata, nem é com certeza simples. Não são os bancos que fazem as grandes escolhas da economia. Os bancos são movidos, como todos os agentes económicos, por incentivos e por estímulos que lhe vêm da própria economia. Há óbvias relações ou dependências entre aquilo que pode vir a acontecer na economia, não só no setor público, mas no setor privado, e os impactos que isso pode ter, que essas evoluções vão ter no setor imobiliário e com os impactos óbvios no setor bancário. Digamos, eu diria que em Portugal não há um excepcionalmente grande problema imobiliário, não é? Não houve uma bolha imobiliária, não é? Portanto, mas ainda assim o setor imobiliário, como em quase todas as economias, é um setor importante. Ouvimos aqui o professor Soares dar o exemplo da Alemanha, não é? Que é um país que nós temos como exemplo, mas que os dados que apontou é que o seu crescimento nos últimos trimestres foi muito à base da construção. Portanto, o setor da construção, e utilizando mais uma vez aquela frase em francês que eu gosto muito, porque acho que diz tudo sobre isso, que é "Quand le bâtiment va, tout va". A seguir, uma casa moderna em Travanca.
Aquilo que é um facto é que durante os últimos 10, 20 anos houve um crescimento muito significativo no volume de crédito concedido à habitação concedido e ao setor imobiliário concedido pelo setor bancário. Esse crescimento muito superior ao crescimento do PIB não é sustentável. O valor dos imóveis que neste momento que é detido neste momento pelos bancos representa cerca de 2% do produto interno bruto. Há uns 5, 6 anos atrás, o peso era muito inferior, rondava os 0,25%. Entretanto, e era aquilo que estivemos hoje aqui a discutir, entretanto, há que gerir, digamos, o imobiliário já acumulado, e essa gestão não é uma ciência certa. O que os bancos têm feito no sentido de escoar os imóveis tem sido possível. Tem-se tentado fazer algumas vendas através de mediadoras imobiliárias que colocam os ativos em outros clientes. Portanto, é normal, tanto o negócio dos bancos não é, ou em princípio não é vender casas e, portanto, necessitam, no contexto atual, necessitam de realizar liquidez de formas rápidas, não é? Como o leilão, nesse aspecto, para nós, em nosso entendimento, é uma das melhores formas de o fazer. Vai haver um conjunto, uma série de anos, em que o setor imobiliário vai naturalmente perder, digamos, parte do palco que teve ao longo de anos. O número de leilões que estamos a fazer tem crescido, mas cresceu sobretudo de há 5 anos para cá. E de facto trabalhamos praticamente com todos os bancos e a oferta é muita neste momento, sem dúvida nenhuma. Não vai desaparecer, longe disso, vai continuar a ser um setor importante, mas vai naturalmente perder vai reduzir seguramente o seu peso, seja na economia, seja no balanço dos bancos, por consequência, porque o balanço dos bancos, como digo sempre, refletem as escolhas que os agentes económicos fizeram, variando de banco para banco, de acordo com os seus critérios próprios de cada uma das empresas. Quando começámos, aliás, já estamos a fazer 10 anos já desta atividade, quando começámos eram sobretudo pequenos investidores, portanto, pessoas que compravam para voltar a vender. Às vezes faziam pequenas obras, pequenas negociações e voltavam a vender. Progressivamente foram entrando os particulares, portanto, que compram para si próprios, não é? Compram para si. Alguns particulares que compram como investimento, porque, sobretudo neste contexto, é possível fazer bons negócios e, portanto, comprar barato e rentabilizar o investimento, seja pela via do arrendamento, seja pela via da revenda. E, portanto, há pessoas que, neste momento, aplicam as suas poupanças na compra de imóveis em leilão. Continua a haver pedidos de crédito à habitação, não é? Continua a haver. Agora, as condições da realidade levam a que haja menos. Nota-se algum decréscimo nos valores de venda, mas não, ou de forma alguma, um decréscimo tão acentuado como aquele que nos referem em outros países, sobretudo da Comunidade Europeia. Eu quando quero ser otimista relativamente à situação na Europa, penso sempre que a primeira metade do século XX foi muito pior do que aquela que está a ser a primeira metade do século XXI, não é? E, portanto, conseguimos sempre encontrar razões para despertar em nós alguma força que nos leve a não ver o cenário tão negro, não é? Como muitas vezes facilmente caímos na tentação, porque a realidade deste momento, de facto, não é muito animadora. Pensamos que por tudo isto também é uma boa altura para fazer um investimento em ativos imobiliários, em imóveis, sobretudo comprando nestes leilões imóveis dos bancos. A seguir, a APMIP explica o contrato de arrendamento. Genericamente, um contrato de arrendamento é um contrato no qual uma das partes, de uma forma temporária, concede à outra o gozo temporário de um bem imóvel, de acordo com o pagamento de uma determinada retribuição. Genericamente, temos contratos de arrendamento habitacionais, com o fim da habitação, ou contratos de arrendamento não habitacionais, para comércio e para o exercício de profissão liberal. Com um diploma que foi publicado em agosto e que entrou em vigor no passado mês de novembro, estabeleceram-se algumas alterações a este regime, designadamente a nível do regime substantivo, a nível de um processo de transição dos contratos antigos para o novo regime do arrendamento urbano, a nível da criação de um processo especial de despejo que vai funcionar do Balcão Nacional de Arrendamento e de pequenos ajustamentos em sede fiscal. No que diz respeito às alterações em sede substantiva, a mais significativa relaciona-se com o facto de os contratos habitacionais, desde o passado 12 de novembro, permitirem às partes a sua celebração pelo prazo mínimo que as partes entenderem. Portanto, até essa altura, as partes eram obrigadas a celebrar contratos com prazo certo, com uma duração mínima de 5 anos, e agora poderão estabelecer o prazo que convencionarem, mantendo-se, no entanto, prazo máximo de 30 anos.
O legislador manteve 2 blocos principais de contratos, ou seja, os contratos celebrados depois do RAU, depois de 1990, para os contratos habitacionais e os contratos não habitacionais celebrados depois de 1995, no qual estabelece algumas regras específicas, nomeadamente a nível de transmissão por morte, mas genericamente aplicam-se as novas regras, e depois sim uma grande alteração para os contratos antigos, que são os contratos habitacionais celebrados antes de 1990 e os contratos não habitacionais celebrados antes de 1995. Aí permite-se ao senhorio iniciar um processo de atualização de rendas que passa por uma comunicação dirigida ao arrendatário, no qual ele propõe um novo valor de renda, um novo tipo e duração do contrato, desde que o imóvel já tenha sido avaliado segundo as novas regras do CIMI, do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis. E inicia um processo de atualização. Esse processo de atualização faculta ao arrendatário a possibilidade de responder em 30 dias e, em algumas circunstâncias excepcionais, invocar o fator idade, quando ele tenha uma idade igual ou superior a 65 anos, ou incapacidade física igual a 60%, ou insuficiência económica, quando o seu rendimento anual bruto corrigido for inferior a 5 retribuições mínimas anuais garantidas. Nessas situações, haverá um regime de transição de 5 anos, no qual o senhorio não poderá atualizar o valor de renda para além de 1/15 do valor patrimonial tributário do imóvel. Outra alteração teve a ver com um mecanismo extrajudicial que agora foi criado para a nível do procedimento especial de despejo e que vai funcionar no recém-criado Balcão Nacional de Arrendamento e que visa, no fundo, permitir que o senhorio, de uma forma mais simples, com prazos mais curtos, possa obter um título de desocupação do imóvel.